paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário, o nosso momento com Deus de todas as manhãs, iniciando mais um dia na presença de Deus. E você é muito bem-vindo aqui. Excelente escolha, começar o dia orando comigo aqui. Tem uma palavra de Deus para entregar para você nesse momento e daqui a pouco nós vamos orar. Por isso, eu peço a você, já vai deixando o seu nome ou o seu pedido de oração, seus enfrentamentos. Coloque aqui qual é o motivo da oração, qual é o sentido da oração que você quer que a gente ore por você, porque Deus ouve a nossa oração. Aliás, aqui mesmo no nosso canal no YouTube, tem uma aba aqui chamada Comunidades. Depois você vai lá e você vai ver centenas de testemunhos que eu tenho recebido todos os dias. Pessoas que têm sido abençoadas através desta campanha, destas orações. E eu quero o seu testemunho lá também. Combinado? Já que estamos falando disso, me ajude também a levar esse link, a esse canal, essa mensagem para outras pessoas. Eu venho aqui e entrego a mensagem, eu venho aqui e entrego a oração para você usando toda a minha fé. E a única coisa que eu peço em troca, em retorno, é o seu compartilhamento. Você pode compartilhar e fazer com que esta palavra alcance, chegue a outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz com o seu compartilhamento, vou ficar muito feliz com a sua contribuição em fazer com que esse canal chegue a outras pessoas, tá bom? Estamos em campanha do Salmo 46 e hoje nós vamos ler o verso 6, que diz o seguinte: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Eu leio mais uma vez: nações se agitam, reinos se abalam, mas ele ergue a voz e a terra se derrete. Então observe essa primeira frase que diz: nações se agitam, reinos se abalam. Isso não é uma novidade para nós, porque nós sabemos que isso é um cumprimento de promessa que o Senhor Jesus disse que no final dos tempos haveria guerras entre nações contra outras nações. E hoje nós temos visto isso não é novidade. Já tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e não para de ter guerra. Guerra contra nações, certo? Mas o que o Espírito Santo está falando hoje para nós, por meio dessa palavra, ele está dizendo assim: nações se agitam e reinos se abalam. Agora, nesse aspecto, está falando da nossa guerra, da minha guerra, da sua guerra espiritual. Todos nós temos uma batalha, todos nós temos uma guerra, não é verdade? Hoje mesmo você está agora saindo de casa para o trabalho e você vai enfrentar uma batalha, uma guerra. E a nossa guerra é espiritual. Então, o salmista está dizendo que as nações rugem com o barulho do inimigo. Ou seja, as nações, as pessoas, elas clamam, elas gemem, elas choram, elas sofrem com o barulho do inimigo. Quando ele diz barulho, ele está falando da ameaça do inimigo, as juras do inimigo, que diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E aí, é nessas horas difíceis que nós nos apegamos à promessa de Deus, que está dizendo aqui que ao som da sua voz, ao som da voz de Deus, esses inimigos se derretem. É nesses momentos em que nós somos confrontados, que a gente tem que se apegar à palavra de Deus. Então existem momentos que você está muito bem, está em paz, e de repente você ouve uma notícia ruim, uma palavra ruim, e às vezes aquilo gruda na sua alma, no seu pensamento,
acabou o dia. Nós, seres humanos, muitas das vezes nós nos deixamos levar por isso. Somos às vezes até como uma esponja, que a gente é fácil de absorver algumas coisas que acaba entrando na nossa mente, acaba grudando no nosso coração e fica grudado ali mesmo. E a gente tem que usar a fé nesse momento, dizer que aquele problema não vai nos abalar, dizer que aquele enfrentamento não vai acabar com o nosso dia e com o nosso propósito. Então muitas das vezes é ali que o inimigo vai agir. Porque olha, assim como a gente ouve a voz de Deus e absorve a voz de Deus, o inimigo vai usar a mesma estratégia de gritar, de causar um estrondo, para que aquele barulho, aquele estrondo venha colocar medo na gente, venha nos assustar. Mas nós vamos lembrar, inclusive nesse momento, que nós temos um Deus que ao som da sua voz o inimigo treme. Não é o que está dizendo aqui, ó? A parte B diz o seguinte, ó: ele ergue a voz e a terra se derrete. Você está lendo? Ele ergue a voz. Ele aqui é Deus. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ou seja, ele levantou a sua voz. Deus tem apenas que falar com a sua poderosa voz como de trovão, e a terra se derrete em terror. Seus habitantes, com todas as suas orgulhosas pretensões, no caso aqui o inimigo, todos eles são dissolvidos. Aquele inimigo lá, que fez barulho, que se apresentou como bichão, ao som da voz, é só Deus erguer a sua voz. A Bíblia diz que a voz de Deus é como voz de trovão. Foi o salmista que disse isso. Diz que a voz de Deus é como, ele disse, né, como a voz de trovão. Mas a voz de Deus também, ela pode ser mansa, dependendo aí da ocasião, entende? Então, se é voz de trovão, é justamente para fazer calar o inimigo ou repreender o inimigo. Mas a voz de Deus em relação a mim, a você, pode ser uma voz de paz, calma, tranquila. Assim como ele falou com Elias. Lembra lá do episódio de Elias? Quando Elias se escondeu lá na caverna, desejou a morte, ele pediu para morrer. E aí a Bíblia diz que teve um terremoto, e ele pensou, é agora, eu vou morrer nesse terremoto. As pedras caíram, mas Elias não morreu. E aí depois do terremoto, diz que veio fogo, e ele disse, poxa, agora eu vou morrer, está entrando fogo na caverna. Mas o fogo não matou Elias. E aí de repente veio um vento calmo, um cicílio, e diz a Bíblia que o Senhor estava naquele vento calmo. Dali veio a voz do Senhor dizendo para Elias, o que fazes aqui, Elias? Desce, eu serei contigo. Então, voz de trovão para repreender o inimigo, voz de paz e tranquilidade para dizer para você, o inimigo te tocou o terror, e eu estou aqui para trazer paz e livramento para você. Então, meu amado irmão, continua confiando na providência desse Deus, de que o inimigo pode estar lá de uma forma gasguita, mas o Senhor Deus continua agindo e está no controle de todas as coisas. Ele continua pelejando, trabalhando em seu favor. Confia nele, espera nele, descansa nele, porque Deus continua no controle. Escreva aqui: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Você está com problemas financeiros? Declare: Deus está no controle da minha vida. Você tem uma audiência no fórum? Declare: Deus está no controle da minha vida. Se o inimigo está fazendo barulho,
Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Liga o teu pensamento no trono da glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, neste momento de oração, nós lemos a tua palavra e diz que nações se agitam, reinos se abalam. Os reinos se agitam, reinos se abalam, porque tem medo da afronta do inimigo. Mas o Senhor ergue a sua voz e a terra, o inimigo se derrete. E eu venho clamar agora, Senhor, porque o que nos resta é confiar em Ti. Porque o inimigo, ele nos afronta de todas as maneiras, por todos os lados. Mas a minha fé e a minha confiança está no Deus da minha salvação. E assim como te clamamos, Senhor, por livramento, ao som da Tua voz, o inimigo foge. Ao som da voz e trovão do Senhor, o inimigo se cala, desaparece, se derrete, se dissolve. Assim nós dizemos para a doença, assim nós dizemos para a miséria, assim nós dizemos para o dia ruim: calem-se, em nome de Jesus, calem-se. Nós dizemos para o inimigo: calem-se, saiam do meu caminho, porque o Deus da minha salvação, o Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo, Ele está do meu lado. Senhor, eu clamo a Ti agora, pelas pessoas que estão clamando agora por livramento, as pessoas que estão clamando agora por esta paz. Seja tocado agora, aí onde você está, seja tocado agora pela paz de Deus. Você que está enfrentando um processo de separação, você que está vivendo um processo ruim, de divisão de bens entre seus familiares. Oh Senhor, o inimigo quer colocar guerra, o inimigo quer colocar um contra o outro, e nós profetizamos paz. Assim nós oramos, Senhor, por aquele que está sofrendo por causa de uma enfermidade, marcou uma cirurgia, põe a tua mão. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro pelas pessoas, meu Pai, que estão sofrendo uma pressão, uma cobrança muito grande por conta das dívidas, e eu declaro que portas se abram, que os recursos cheguem. Em nome do Senhor Jesus eu oro, para que esse dia seja um dia de paz, um dia de vitória, de bênçãos. Aos nomes, aos pedidos que estão aqui, Senhor, eu os apresento. Todos os pedidos, Senhor, que estão aqui, não, independente da ordem que estão escritos aqui, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E nós cremos que ao som da Tua voz, o nosso problema não passa mais a ser um problema, mas sim uma solução para a honra e a glória do Teu nome. E assim, levante as suas mãos, e assim eu declaro que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus, diga amém. Diga amém e diga glória a Deus. Escreva aqui o seu glória a Deus. Escreva que eu tomo posse da minha vitória. Em nome de Jesus, pessoal. Então, se o inimigo faz barulho, ao som da voz de Deus, o inimigo foge, o inimigo se derrete, o inimigo se cala. Creia que esse Deus é com você, tá bom? Gostou dessa mensagem, desta oração? Deixa aqui a sua contribuição, seu like, seu compartilhamento, seu comentário, e compartilha para outras pessoas, tá bom? Já que você começou o seu dia orando comigo, gente, volta aqui hoje às 18 horas. Hoje, às 18 horas, eu terei mais uma oração ao vivo, aqui mesmo no canal no YouTube, tá bom? Então volta aqui hoje às 18 horas, ore comigo, terminando o seu dia, tá bom? Se você ainda tem tempo, clica nesse link aqui, assista essa mensagem, tá bom? Ela vai te abençoar muito. É uma outra mensagem poderosa. Um forte abraço, Deus abençoe e fique na paz.